Tá, muito bem. Então, deixa eu colocar o título aqui do nosso amado Sr. Jones, o nosso pastor querido. Novamente teremos aqui uma oportunidade de ouvir as palavras que a gente até fala, talvez a gente fala até com certa maneira rapidamente, né? As palavras que o pastor Jones e os pastores têm para nós. Isso talvez não seja correto necessariamente, tá? Isso talvez não seja correto necessariamente, porque você falando pelo nosso Pai, falando pelo Altíssimo, as palavras do Altíssimo saindo pela boca dos pastores, tá? Então, às vezes, tem esse lance, tá certo, pastor, sermão de um pastor, sendo ele um pastor de Deus, tá? Ele está sendo guiado pelo Espírito de Deus, tá? Então, às vezes é bom falar isso aí, que às vezes a gente perde a noção, porque é pastor, etc., ele tem a própria coisa. Não necessariamente, tá? Um pastor de Deus fala as mensagens de Deus inspiradas pelo Espírito Santo, tá? Então é sempre bom ter isso em focalização. Daí a razão que eu mudei o título aqui, para os que querem ouvir do Senhor, tá? Muito bem, então eu vou então agora tocar um momento, por favor, a mensagem do pastor Jonas, por favor. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos, amém? Glória a Deus, né? Estamos aqui na presença do Senhor, em nome de Jesus. Mais uma vez, né? Meditando na palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Que vive e reina para todos sempre, né, amados? Em nome de Jesus Cristo. Né? Então nós sabemos que através da experiência, né, que realmente aqueles que estão na presença do Senhor, né, de fato, de verdade, né, eles sofrem perseguições, né. A palavra de Deus diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições, né. Mas não só perseguições na terra, né, não só perseguições na terra, mas perseguições espirituais também, com certeza, né? Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, né, eles incomodam as trevas, né, amados? Incomodam as trevas, né? E incomoda pessoas que estão, digamos assim, influenciadas pelas trevas, né? As pessoas que estão influenciadas pelas trevas, elas não vão se sentir à vontade, né, amados? Não vão se sentir à vontade na presença de alguém que está na luz, né? Porque a luz, ela incomoda as trevas, né, amados? E Jesus Cristo veio como a luz do mundo, né? E as obras das trevas foram expostas, né? Então, tanto eu como você vamos padecer perseguições pelo nome de Jesus Cristo, né? Assim como ele foi perseguido, nós seremos também, né, queridos? Porque a gente pode tirar como exemplo a vida de Jesus, né? Jesus Cristo, ele foi perseguido desde o seu nascimento, né?
O nascimento de Jesus Cristo foi previsto, né? E houveram sinais no nascimento de Jesus Cristo, né? Houveram sinais. Então o inimigo, né? Ele soube discernir quando Jesus Cristo nasceria. Na verdade, ele conseguiu discernir, porque houveram sinais nos céus, né? Houveram a visita dos reis magos, que presentearam a Jesus Cristo, né? Com ouro, incenso e mirra, né? Materiais muito valiosos, né? Muito valiosos, ouro, incenso e mirra. Não é verdade? E dizem até que esses presentes, né, ajudaram José e Maria na criação de Jesus Cristo, né? O ouro, o incenso e a mirra, né? Por serem muito valiosos, né? E porém, né? É simplesmente uma informação a mais, né? Para os irmãos. Glória a Deus, né? Então, Jesus Cristo nasceu, né? E todos nós sabemos que o rei Herodes mandou, né, matar todos os meninos de 2 anos para baixo, que era aproximadamente a idade de Jesus Cristo, né? Por isso que José pegou a sua mulher Maria e Jesus Cristo e fugiram para o Egito, né? Já divinamente instruídos, né, em sonho por Deus, eles fugiram porque o inimigo, né, ele estava perseguindo a Jesus Cristo desde praticamente o seu nascimento, né, queridos? Amém? Então isso acontece conosco também, né? Não é diferente. Os grandes homens de Deus na palavra foram perseguidos, né? O próprio Moisés foi perseguido também desde o seu nascimento, não é verdade? Porque havia uma lei, né, no Egito que as crianças do sexo masculino hebreias, né, seriam mortas, né? Mas Deus, né, arrumou uma maneira de preservar a vida de Moisés, né? Era uma criança formosa, né? Era uma criança formosa, né, amados? E realmente Deus preservou a vida de Moisés, porque Moisés ele tinha um chamado de Deus, né, queridos? Moisés ele foi né? Ele foi chamado por Deus, ele tinha, né, um chamado na vida dele. E Deus preservou a vida dele, né? Fez com que ele fosse criado pela própria realeza egípcia, né? Então ele foi criado na realeza egípcia, né? E ele foi criado em toda a ciência dos egípcios. Ele estudou, ele era uma pessoa muito instruída, né? Ele era uma pessoa instruída, né, na ciência, toda a ciência dos egípcios, né? Porque ele foi adotado, né, pela filha de Faraó, né? A filha de Faraó adotou ele, encontrou ele, né? Porque ele foi, os irmãos conhecem a história, né? Foi colocado num cesto, né? E foi colocado no rio.
né? E a filha de Faraó acabou encontrando aquela criança e adotou, né? E Moisés tinha um chamado muito forte, né, queridos? Né? Tanto que Moisés conhecia a sua origem, ele sabia que era hebreu, né? Ele sabia que era hebreu e ele sabia dentro do coração dele que ele tinha um chamado. Ele sabia no coração dele, né? Tanto que ele viu um egípcio maltratando hebreus ali, né? E ele matou aquele egípcio, né, amados? E ele já tinha apartado uma briga entre hebreus, ele foi lá, né? E por quê? Porque ele tinha no coração dele um chamado, ardia no coração dele, né? O chamado que ele tinha, né? Para libertar o povo hebreu do Egito. Então ele conhecia, ele sentia, ele sabia, né? Espiritualmente, né? No espírito dele ele sabia o chamado que ele tinha dado por Deus para tirar aquele povo do Egito, né, amados? Glória a Deus. E o Egito naquela época simbolizava o mundo hoje, né? Hoje nós podemos chamar o mundo de Egito, de Babilônia também, Egito, Babilônia, né? São figuras do mundo hoje. É interessante, né, queridos? Então Moisés, ele foi criado no mundo, ele foi criado no mundo da época, né? Ele foi criado em toda a ciência do mundo, né? Ele cresceu, ele tinha uma posição de nobreza, né? Ele tinha uma posição de nobreza no mundo, né? Assim como muitas pessoas hoje em dia, né, têm uma posição de nobreza, né? De repente são pessoas de alta posição numa empresa, de alta posição, né? Assim, digamos assim, um status, né? Pessoas que têm muito status, têm de repente 1, 2, 3 diplomas universitários, um doutorado, um mestrado, a pessoa é um PhD, né? Ou seja, no mundo a pessoa tem um status muito elevado, né? Por ser um grande empresário ou alguém, um grande executivo numa empresa, né? Glória a Deus. Moisés era assim, querido. É como se ele fosse um alto executivo, né? Uma pessoa de status no Egito. Ele tinha muito status no Egito. Ele tinha um status, né? Ele tinha, sabe? Ele foi ensinado na ciência dos egípcios. Ele tinha um doutorado, né? Ele era doutor. Amém, querido? Só que ele sabia que tinha um chamado, né? Sabia que tinha um chamado. Igual eu e a você, né? De repente nós temos um status nessa terra diante dos homens, né? De repente eu e você, diante dos homens, somos pessoas que têm status, né? Porém, meu amado, Moisés, ele simplesmente abdicou desse status, abdicou do seu nível social. Ele era rico, ele era muito rico, né? Ele era rico e ele abdicou desse status, né? E eu e você, né? Será que nós teríamos
essa ousadia, essa coragem, né, de abdicar do nosso status, né, abdicar do nosso nível social, nosso nível, né? Será que nós teríamos essa coragem, essa ousadia de Moisés? Não é verdade, querido? Né? Porque a vida com Deus, ela é assim, né? Será que você abriria a mão, né? Será que realmente você abriria a mão de tudo por amor a Jesus Cristo? Né? Será que você sente o chamado? Será que você tem um chamado dentro de você? No teu espírito? Você já sentiu no teu espírito que você tem um chamado? Né? E até onde você vai por esse chamado? Não é verdade, querido? Até onde você vai? Do que você abriria a mão em amor, em troca desse chamado de Deus, querido? Porque você é chamado. Você é chamado. Assim como os 12 foram chamados por Jesus Cristo, meus amados. Né? Todos os 12 deixaram tudo e seguiram a Jesus Cristo. Né? Por exemplo, Mateus, né? Era da coletoria. Ele era um cobrador de impostos, né? Os cobradores de impostos eram mal vistos pelo povo judeu. Eram chamados, né, de publicanos, cobradores de impostos, né? Os cobradores de impostos eram mal vistos pelos judeus, né? E teve um momento que Jesus Cristo chegou na coletoria, né? E chegou para Mateus e disse para Mateus: vem e me segue. E ele simplesmente deixou tudo, levantou e foi seguir a Cristo, né? Olha só, né? Pedro, Tiago e João, que eram sócios, né? Tiago e João, irmãos, eram sócios de Pedro, pescadores. Deixaram tudo, deixaram o seu sustento, deixaram o seu trabalho, deixaram a sua fonte de renda. Todos eles, Mateus também, todos deixaram a sua fonte de renda. Todos deixaram tudo, querido, e seguiram a Jesus Cristo. Né? Por quê? Porque o chamado ardia dentro deles. E Jesus Cristo sabia do chamado deles. E eles mesmos tinham dentro do espírito deles o chamado. E eles simplesmente deixaram tudo e seguiram a Jesus Cristo. Né, queridos? E todos conhecem a história. 3 anos e meio, né, de ministério aqui nessa terra. Do ministério terreno de Jesus Cristo. Né, amados? Glória a Deus. Jesus Cristo tinha um ofício, ele era carpinteiro, né? Ele tinha o ofício do pai dele. Ele era carpinteiro, né? Porém, até aquele momento, né, onde ele foi batizado no Rio Jordão, né? E a Trindade se manifestou naquele lugar. Deus se manifestou com uma voz no céu, né? O Espírito Santo se manifestou em forma de pombo. E o Filho
estava ali sendo batizado nas águas. E eu gosto de usar, o principal exemplo, né, queridos, que eu posso usar é o próprio ministério do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Né? Ele é o exemplo, né, perfeito de um servo de Deus com o chamado, porém perseguido, porque ele foi perseguido, né? Ele foi perseguido até pelos próprios religiosos. Ele foi perseguido por aqueles que detinham o status de homens de Deus, os fariseus, saduceus e etc. Principalmente os fariseus, né? Os fariseus eram considerados a maior autoridade espiritual naquele lugar, naquele momento, em Israel, em Judá, né? Em Israel, os fariseus eram a autoridade máxima religiosa, né? Naquele momento, naquele período. E Jesus foi perseguido por eles, né? Ele foi perseguido, queridos. Por quê? Porque ele tinha um chamado. E Jesus Cristo sabia que ele tinha um chamado. Porque aos 12 anos de idade, lá estava ele discorrendo com os mestres da lei da época, os mestres da lei, né? Existiam os fariseus, os mestres da lei, aqueles que conheciam, né, aqueles que conheciam a palavra de Deus, a Torá, eles conheciam a palavra de Deus, né? Eles conheciam todo o Velho Testamento. Eles eram mestres, né? Pessoas instruídas na palavra de Deus. E aos 12 anos estava Jesus Cristo lá, queridos, né? Discorrendo com eles. E eles se impressionavam pela sabedoria daquele menino, porque aquele menino sabia o chamado que tinha, né? E aquele menino disse para os seus pais, né? Ele disse para os pais que ele precisava estar na casa do pai dele, né? Ele mesmo, aos 12 anos de idade, ele dizia que eu precisava estar na casa do meu pai. Olha só, aos 12 anos, ele tinha convicção plena do chamado dele, queridos. Olha que coisa tremenda. Ele tinha convicção plena do chamado. Porque o chamado, ele arde no teu interior, amado. Ele arde no teu interior. Você é chamado. Você que está ouvindo esta pregação, você está sendo chamado. Você que está ouvindo essa pregação agora, você está sendo chamado. Agora, o modo como você vai reagir a esse chamado depende de você, né? O modo como você vai reagir a esse chamado vai depender de você agora, meu querido, né? A Bíblia nos dá muitos exemplos, né? Dos homens que foram chamados por Deus, né? De homens que foram chamados por Deus, amados. Não é verdade? Um dos principais exemplos no Velho Testamento é próprio Moisés, como eu já expliquei, né, o chamado que ele tinha. E é tremendo, né, queridos? Porque a história de Moisés, ela é muito completa, né? É muito completa. É uma história completa. Não é verdade? Tremendo, querido, é tremendo, né? Jesus Cristo está chegando para você agora, meu amado, minha amada. Está chegando para você
e dizendo: vem e me segue. Jesus Cristo está dizendo no teu coração agora: amado, minha amada, vem e me segue. Glória a Deus, né? Tremendo esse chamado, amado. Tremendo. Tremendo. Eu lembro do meu chamado. Eu lembro, amado, do meu chamado. Eu estava na minha casa e eu vi o meu irmão lendo um Novo Testamento dos Gideões. E eu eu ganhei esse Novo Testamento pequeno, né? Quando eu estava na universidade e eu recebi aquele Velho Testamento, né? Desculpa, é o Novo Testamento, né, dos Gideões. Ele é pequeno, azul. Aí ele tem o Novo Testamento, ele tem os Salmos e os Provérbios, se eu não estou enganado. Eu estava na minha casa e eu olhei no quarto o meu irmão lendo, né? Até hoje meu irmão não se converteu, né? Até hoje meu irmão não é convertido, mas Deus usou aquele momento. E quando eu vi, né, ele lendo, despertou dentro de mim algo, uma curiosidade, amado, para ler a palavra de Deus. Despertou em mim, dentro de mim, no meu espírito, uma curiosidade. Ler a palavra de Deus. Eu era católico. Fiz primeira comunhão, tinha feito crisma e tudo mais. Era católico. Conhecia Jesus Cristo de ouvir falar, né? Eu conhecia Jesus Cristo de ouvir falar. Porém, quando eu peguei a Bíblia, a palavra de Deus, nunca tinha feito isso na vida, amado. Nunca. Nunca tinha feito isso na vida. Eu peguei, né, o Espírito Santo já agindo em mim, falou ao meu coração: leia o Novo Testamento. Comece aqui pelo Novo. Peguei e abri Mateus, primeiro evangelista, né? Primeiro livro do Novo Testamento, primeiro livro, o Evangelho segundo Mateus, e eu li o Evangelho segundo Mateus. Amados, eu fui lendo, meu querido. E eu fui lendo, e ali eu tive uma experiência sobrenatural com o Deus Todo-Poderoso. Tive uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus. Tive uma experiência sobrenatural com Jesus de Nazaré. A história que eu li de Jesus de Nazaré. Oh, meu amado, enquanto eu li aquelas linhas, parece que aquelas letras saltavam, amados. Saltavam aos meus olhos. E ali eu tive uma experiência com Deus, amados. Sobrenatural. Eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, queridos. Ali, eu tive uma experiência com o Espírito Santo de Deus, amados. Amém? Ali eu senti o meu novo nascimento. Eu senti eu nascendo do Espírito Santo ali naquele momento, amado. E ali foi o meu chamado. E ali Jesus me chamou, né? Ali Jesus chegou para mim e disse: vem e me segue, querido. E o que eu posso dizer para os irmãos, amados? A partir daquele momento a minha vida mudou, amado. A minha vida
Mudou. Mudou mesmo. Eu praticamente deixei tudo, queridos, e segui a Jesus Cristo na minha vida. Eu estava cursando engenharia civil, amados, na Universidade Federal do Paraná. Eu estava, né? Porém, querido, o chamado foi tão grande, que eu não consegui terminar o curso, queridos. Eu cursei até o 3º ano e eu tive essa experiência com Deus, né? E eu praticamente deixei tudo, querido. E fui servir a Jesus Cristo de Nazaré. Amados, e a caminhada não foi fácil. E não está sendo fácil até hoje, né? Não está sendo fácil, mas, glória a Deus, eu posso dizer que valeu a pena, querido. Isso é só uma parte da minha história, né? É só uma pequena parte da minha história, do meu testemunho, né? Glória a Deus. Mas o chamado foi tão forte, querido, que eu praticamente deixei tudo, né? Deixei família, puxa vida, amados. Minha vida mudou, querido. E meu chamado foi muito forte, né? Foi muito forte. Inclusive eu fui diagnosticado, amados, com esquizofrenia, né? Eu sou diagnosticado até hoje com esquizofrenia, amém? Transtorno bipolar, esquizofrenia, né? Porém, queridos, Deus tem sido fiel comigo. Deus tem sido tremendo na minha vida. Eu tenho agarrado esse chamado, amém? Eu tenho agarrado esse chamado. E esse chamado está sendo... Porém, a minha vida é um milagre, querido. É um milagre, né? Minha vida é um milagre. Apesar de tudo isso, com todo esse diagnóstico, com todas essas coisas, eu estou aqui de pé servindo a Deus, queridos. De mente sã, amém? De mente sã, né? Através do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo de Deus, amados, que me deixa de pé. O poder do Espírito Santo de Deus me deixa de pé, querido. Amém? Glória a Deus. E esse chamado está sendo feito para você agora, meu querido. Né? Até que ponto você... Até que ponto, né, você consegue abrir mão, né? O que você consegue abrir mão pelo teu chamado, né? Por esse chamado de Jesus Cristo, amados, na tua vida, né? Até que, né, o que você está disposto a abrir mão por esse chamado que Jesus está fazendo agora na tua vida, querido. Amém? Porque você tem chamado. Só o fato de você estar ouvindo esta pregação já é um chamado na tua vida. Você crê nisso? Você crê, meu querido? Amém? Que você está sendo chamado agora pelo Espírito Santo de Deus, através da pregação da palavra, como Jesus Cristo de Nazaré pregou lá em Judá, lá em Jerusalém, lá em Samaria. Ele pregou as boas novas, queridos. E as boas novas estão sendo pregadas para você. E Jesus está te chamando para ser um pregador de boas novas. Amém, meu amado? Glória a Deus, né? Amém. E o que aconteceu com Moisés? O ministério dele foi tremendo. O ministério dele
Aos 40 anos de idade ele fugiu do Egito com medo, né? Com medo de ser morto porque ele tinha matado um egípcio, né? Ele era hebreu, ele ficou com medo, ele tinha um chamado e ele fugiu, né? E aos 80 anos ele foi chamado, querido. Moisés foi chamado aos 80 anos de idade. Ele começou o ministério dele aos 80 anos de idade. Glória a Deus, ele teve um encontro face a face com o nosso Deus ali, né? Um encontro real, né? Com Deus ali naquela sarça ardente. Teve um encontro real com Deus ali. Deus se manifestou através daquele fogo e chamou ele, amado, né? E capacitou ele. Então Deus vai te capacitar. E Deus já te capacitou para esse chamado, meu querido. Deus te capacitou já. Assim como ele capacitou Moisés, ele vai te capacitar, não te preocupa. E muitos já foram capacitados, muitos já estão capacitados, como ele fez com Moisés lá, aquele chamado. Amém, querido? Glória a Deus. E Moisés foi e tirou aquele povo do Egito, tirou aquele povo do mundo, que é o teu ministério, é o meu ministério hoje em dia. Tirar as pessoas do domínio do mundo, do domínio das trevas, do domínio do inimigo. É isso que eu e você estamos fazendo aqui agora. Agora. Tirando as pessoas das correntes das trevas. Tirando as pessoas do domínio do mundo e do domínio das trevas. E trazendo para o reino da maravilhosa luz do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus. O reino da luz. Nós estamos transportando as pessoas das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, a luz de Deus, queridos. A luz de Deus, a libertação da escravidão, da escravidão. Porque o pior escravo é aquele que não sabe que é escravo, queridos. O pior escravo que existe é aquele que não sabe que é um escravo. E é o nosso caso, era o nosso caso. Nós éramos escravos nesse mundo e não sabíamos disso. O pior escravo é aquele que não sabe que é. E era eu e era você, amados, antes de conhecer a Cristo. Nós éramos escravos, porém não sabíamos. Éramos escravos, porém não sabíamos disso. Porém agora nós fomos libertos das trevas, das correntes das trevas, e estamos na luz. E hoje nós conhecemos a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ah, glória a Deus, aleluia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, como libertou a mim, como libertou a você, como libertará a muitos. Em nome de Jesus Cristo, Deus vai te usar para isso, querido. Que Ele vai te capacitar como Ele capacitou Moisés lá na sarça ardente, né? Amém? Porque Deus deu poderes sobrenaturais para Moisés, para ele ir lá e tirar aquele povo da escravidão do Egito. Amém? Glória a Deus, né, queridos? Ele capacitou Moisés, ele deu poderes sobrenaturais para Moisés ir lá e tirar aquele povo do Egito, né? E ele foi lá e ele desafiou todos os deuses do Egito. Moisés foi lá e desafiou todos os deuses do Egito. Cada praga, cada uma das 10 pragas do Egito foi um deus egípcio que foi humilhado pelas mãos de Deus, pelas mãos de Moisés, né? Pelas mãos de Deus através de Moisés, servo de Deus. Glória a Deus, amado. E você está capacitado também com poderes sobrenaturais que Jesus te concedeu. Concedeu a mim e concedeu a você. Nós estamos capacitados com os dons que Jesus nos concedeu para fazer a mesma obra que Moisés fez, meu querido. Amém? Em nome do Senhor Jesus, né? Vou até aqui com os irmãos amados, em nome de Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Minha irmã, meu irmão, fica com essa palavra, guarda ela no teu coração, né? Esse é o teu chamado, esse é o meu chamado, para libertar as pessoas da escravidão do mundo, da escravidão do Egito, como o fez Moisés.
E Ele te capacitou com poderes sobrenaturais para isso, meu querido. Amém? Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Glória a Deus. Fique na paz e na graça toda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, tá bom, querido? Em nome do Senhor Jesus. Deus é contigo e Jesus te chama. Amém? Glória a Deus, aleluias. Amém.